Boa noite, deputado. Muito obrigada por participar de Oeste Sem Filtro. Eu começo perguntando, o senhor vê alguma maneira de reverter essa situação? Olá, Cris, Augusto, Ana Paula, Silvio. Eu vejo sim, eu tenho fé na possibilidade de reverter. Não é uma coisa provável, mas é algo possível. Quais são os caminhos hoje que existem para reversão? Houve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. É uma decisão que tem dois problemas. Na parte fático-probatória tem pressupostos equivocados. Na parte jurídica, aqui está o maior problema. Eles aplicaram uma lei que não existe, aplicaram uma regra de inelegibilidade imaginária que eles criaram, que eles estenderam quando a Constituição determina que toda regra de inelegibilidade tem que ser interpretada restritivamente. Então eles inventaram no exercício de futurologia. E existem então esses dois problemas. Se você quer levar um caso ao Supremo, você antes tem que levar ele à própria corte para o que a gente chama em juridiquês, pré-questionar as questões constitucionais. Então já vai precisar reapresentar isso para o Tribunal Superior Eleitoral, fazer um pré-questionamento da questão jurídica relativa à lei e à Constituição, e em relação à questão fática e probatória, a gente vai apontar as falhas para ver se eles reexaminam e mudam de opinião em relação ao caso, o que, dadas as circunstâncias, é muito improvável. Agora, esse caso ainda ao Supremo Tribunal Federal, ele pode cair com ministros que são ministros que já demonstraram em diversos casos uma isenção, uma correção, ministros que nunca atacaram publicamente a Lava Jato, e nesses ministros a gente tem esperança, a gente tem a confiança de que eles vão reverter essa decisão. Ao mesmo tempo, se esse caso cair com um ministro, como o ministro Gilmar Mendes, que já atacou publicamente a Lava Jato várias vezes, que já levou a União a ser condenada por ter xingado os agentes públicos da Lava Jato e nunca se declara suspeito, ao contrário do que deveria fazer, aí eu não vejo chance de sucesso. Então, vai depender do nosso trabalho, vai depender do sorteio do caso, e essa é a frente perante o Supremo Tribunal Federal, é a frente, vamos dizer, no Judiciário. Em paralelo, a Câmara vai me notificar, eu vou apresentar a defesa, vai para a Corregedoria, que vai mandar um parecer para a mesa. E a mesa pode não executar a decisão. Já houve casos no passado de cassação em que a mesa segurou mais de um ano, mas a mesa pode também decidir executar no dia seguinte. Então, vai depender muito da posição, especialmente do presidente da Casa, Arthur Lira. Quem faz a pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado Deltan Dallagnol, eleito por 344.917 eleitores do Paraná. Muito obrigada pela entrevista. Dallagnol, existe uma guerra de narrativas aí também na imprensa, principalmente porque nós estamos num campo, como você disse, que envolve o juridiquês, né? Gostaria que você pudesse explicar para a nossa audiência a situação da lei da ficha limpa em relação a processo administrativo e sindicância, porque estão querendo empurrar aí a falácia de que havia processos administrativos em curso no seu caso. Você poderia explicar a cronologia e por que o TRE do Paraná chancelou a sua candidatura? Sim, Ana, primeiro é um prazer falar com você. A gente tem uma grande amiga, aliás, em comum, a Tameia Danilon. E queria também aproveitar para cumprimentar todo mundo que segue aqui a OS, que tem uma visão liberal na economia, conservadora nos costumes, está à direita no espectro e tem buscado defender as liberdades, tem buscado defender o combate à corrupção, tem buscado defender a democracia, porque esse caso, antes de tudo, ele trata de democracia. Porque o que está se questionando, e eu estou falando isso por causa do começo especialmente do que você falou, Ana, o que está se questionando é o poder mais elementar e mais sagrado na democracia, que é o poder do povo escolher os seus representantes e com isso se autodeterminar, escrever a sua história, escolher o seu destino. Quando você caça o voto, você caça o poder mais básico e elementar da democracia. Então, explicando aqui um pouco do juridiquês. Quando a gente processa réus poderosos, você vai sofrer uma série de reclamações desses réus. Eles vão dizer que você abusou, que você cometeu excessos. Eles vão dizer que, olha, tem uma vírgula aqui, tem um pelo em ovo ali, o Deltan é feio, o Deltan é chato, o Deltan é burro. E eles vão reclamar
lá no Conselho Nacional do Ministério Público. Se você for ao Conselho Nacional do Ministério Público e reclamar, o Deltan é feio, eles vão instaurar lá uma reclamação disciplinar. E essa reclamação disciplinar vai chegar às dezenas, num caso como a Lava Jato, a gente tinha toda semana um deputado do PT protocolando alguma coisa contra nós, e elas foram instauradas às dezenas. Eu acredito que passaram de centenas aí de reclamações disciplinares contra nós. Agora, elas só vão se converter em processo administrativo disciplinar quando existe um fundamento, uma viabilidade, quando existe uma razão para essa conversão, só quando a acusação é séria o suficiente. Existe um exame de viabilidade. É como se a gente distinguisse na área criminal a investigação do processo judicial. Entre a investigação e o processo judicial tem uma acusação formal que chama denúncia. No começo do processo disciplinar, tem uma portaria que formaliza a acusação contra a pessoa. Quantos processos disciplinares eu tive na minha vida, toda a minha vida profissional? 2. 2 processos disciplinares. Por que você teve, Deltan? Porque você roubou? Porque você furtou? Porque você torturou? Porque você se corrompeu? Não. Eu tive porque eu critiquei ministros do Supremo Tribunal Federal e eu tive porque eu critiquei Renan Calheiros. E eu não abusei da minha liberdade de expressão, eu não xinguei como o ministro Gilmar Mendes faz em relação ao Lava Jato, como Renan Calheiros faz em relação a nós, eu não xinguei ninguém. Eu disse simplesmente que decisões do Supremo mandavam uma mensagem de leniência em favor da corrupção, ressalvando expressamente ainda que eu não estava imputando uma fé a ninguém, mas fazendo uma análise do significado das investigações dos processos. Eu critiquei Renan Calheiros dizendo que se ele fosse eleito à presidência do Senado, provavelmente se travaria a pauta anticorrupção no Senado, porque ele tinha várias investigações contra ele. Eu basicamente falei a verdade, fiz uma análise crua da realidade, sem xingar, e ainda assim, por uma retaliação política, num órgão sujeito a interferência política, ingerência política, porque quem endossa as nomeações para o Conselho Nacional do Ministério Público é o Senado Federal, eles me puniram. E me puniram com o quê? Com uma advertência e com uma censura. E esses processos já estavam encerrados quando eu saí do Ministério Público. Agora vamos para a parte da lei. Quando que um agente público do Ministério Público, do Judiciário, se torna inelegível em relação ao processo disciplinar? Primeiro, quando existe uma condenação à demissão. O cara é expulso do Ministério Público. Se ele é expulso por demissão porque ele fez algo tão grave, ele não pode se eleger, ele não pode ficar elegível, ele fica inelegível por 8 anos. Aí o legislador ficou preocupado, e vai que alguém esteja sendo processado, perto de ser demitido. Ele esteja vendo que tudo vai conduzir à demissão dele, e ele sai antes de encerrar a demissão, antes de aplicar o julgamento, antes de aplicar a pena. Esse cara tem que se tornar inelegível. Então se criou a segunda hipótese, de que a pessoa, quando sai no curso do processo administrativo disciplinar, ela também se torna inelegível. E a lei é clara e é objetiva. E agora vamos fazer a pergunta que mais importa. A pergunta é, Deltan respondia a algum processo disciplinar quando saiu do Ministério Público? Tinha algum processo disciplinar pendente? A resposta é clara e é objetiva. Não tinha. Existem certidões do Conselho Nacional do Ministério Público demonstrando isso claramente. Existem certidões em todos os processos preliminares, reclamações, mostrando isso claramente. Ou seja, eu não me encaixava na hipótese de inelegibilidade. E hipóteses de inelegibilidade, porque cerceiam direitos fundamentais, o direito de votar, de ser votado, elas são interpretadas sempre restritivamente. Esse é um mandamento constitucional. Todo mundo entende isso. Todos os tribunais, isso é pacífico, não tem discussão sobre isso. Você nunca pode estender uma cláusula de inelegibilidade. E aí vem o TSE. Esse TSE é liderado pelo ministro Benedito, delatado pela OAS, segundo a imprensa veiculou, liderado por um ministro que quer chegar à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal escolhido por Lula, que já disse na nomeação, diplomação do Lula, missão dada, missão cumprida, que deu os tapinhas no rosto do Lula, ou recebeu os tapinhas, dizendo, tá tudo em casa. Esse ministro conduziu um julgamento contra as decisões unânimes do Ministério Público em Brasília, do Ministério Público em Curitiba e de todos os desembargadores que julgaram esse caso no TRE. E o que o TSE disse? Fez um exercício imaginário 4 vezes especulativo, 4 vezes, uma sugestão quádrupla. Eles conjecturaram, hipotetizaram que eu tinha saído do Ministério Público porque alguma reclamação podia se converter num processo disciplinar, que poderia resultar numa condenação, que poderia resultar numa demissão.
É o possível do possível, do possível, do possível. Uma suposição quádrupla, num exercício de adivinhação, de futurologia, de bola de cristal, digno do filme Minority Report. Digno de você punir uma pessoa porque você supõe que ela vai cometer um crime. Enquanto para os criminosos da Lava Jato aplicaram uma presunção de inocência elasticida ao infinito, porque eles ainda estão com mandato, Aécio Neves, Beto Richa, o próprio Lula, para os agentes públicos que combateram a corrupção, eles aplicam o contrário, uma presunção de culpa. É como se alguém fosse punido nem por cometer um crime, porque se supõe que vai ser acusado no futuro e que vai ser condenado em uma pena específica. E para finalizar, como que a gente vai explicar para os nossos filhos? Como explicar para a sociedade que um bandido condenado em 3 instâncias por corrupção segue elegível e é presidente da República do nosso país? Enquanto os agentes da lei que combateram a corrupção dos poderosos nem acusados são, não é nem numa investigação, processo criminal, nem acusados são num processo disciplinar, nem essa acusação existe. E eles são cassados e são tornados inelegíveis. Nós estamos conversando com Deltan Dallagnol, que teve o mandato cassado nesta semana pelo TSE. São mais de 60 mil pessoas nos acompanhando neste momento. Silvio Navarro, a sua pergunta. Deputado, boa noite. Quero manifestar aqui publicamente a minha solidariedade. Disse há pouco que essa decisão do TSE talvez tenha sido os 66 segundos mais escuros para a nossa democracia nos últimos anos, mas penso também que quando uma cassação como essa é comemorada por uma lista de pessoas que tinham codinomes de propina, em listas de propina, isso mostra que o senhor está do lado certo da história. Agora, deputado, a minha pergunta é a seguinte: o senhor acha que estamos diante, e evidentemente o senhor é uma das principais vítimas, tá, de uma revanche do sistema, porque lá em maio de 2016, como um político disse que era preciso estancar a sangria não foi estancada, e aquele período de 2016 é uma virada, inclusive na relação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal em relação à Lava Jato? Silvio, eu não tenho dúvida. Com certeza, esse ato é uma vingança do sistema. E é uma vingança anunciada. Nós caçamos os corruptos e agora o sistema corrupto nos caça. Nos caça tanto com C cedilha, como nos caça também com 2 S's. O que a gente vê é um sistema que se reagrupou e que quer se vingar de quem combateu a corrupção. Não basta anular as condenações, porque eles querem garantir que ninguém nunca mais vai ousar, no futuro, enfrentar os grandes poderosos do Brasil. Um sistema que, desde Padre Antônio Vieira, em 1650, como ele dizia, tem o verdadeiro ladrão, que é o governante brasileiro, que não rouba, não vem aqui buscar o nosso bem, sim os nossos bens, e que, diferentemente do ladrão de galinhas, que rouba e é enforcado, o grande ladrão, o verdadeiro ladrão, o sistema corrupto brasileiro, ele nos rouba e ele enforca. E o que eles fazem agora é enforcar um agente da lei. Amanhã vão enforcar outros parlamentares, porque é isso que países que estão no caminho de uma ditadura fazem, caçar opositores políticos. E amanhã, aliás, hoje já acontece, vão caçar a voz das pessoas nas redes sociais. Por isso quero registrar aqui também a minha admiração pelo jornalismo combativo que vocês fazem de defender a voz das pessoas e a nossa democracia. Agora a pergunta de Augusto Nunes. Deputado, boa noite, obrigado pela entrevista. Eu já manifestei pessoalmente a minha solidariedade a você e faço isso publicamente também aqui. Eu não tenho dúvida de que você foi castigado por excesso de eficiência no combate à corrupção 5 estrelas. Eu só queria, para que os que nos acompanham fiquem sabendo, eu queria saber qual foi a quantia que você devolveu aos cofres públicos e que tinha sido roubada pelos protagonistas do Petrolão. Se a gente for contar os nossos acordos só de Curitiba, for considerar o valor recuperado pela Receita, objeto de multas, de autos de infração, hoje passa de 25 bilhões de reais. Se for contar só os acordos de colaboração e de leniência com as empresas, a gente está falando de 15 bilhões de reais. Um valor, aliás, que está sendo devolvido para os cofres públicos, já passa aí de 6, 7 bilhões de reais, mas que partidos da esquerda entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal
para anular esses acordos, pedindo liminarmente que se suspendesse os pagamentos das empresas corruptas que confessaram nos roubar. E o próximo passo, com a anulação dos acordos, é de devolver o dinheiro que foi roubado para os próprios ladrões. A gente vive no país da total inversão de valores, em que o bandido é quem caça o policial, em que o bandido é idolatrado, é a bandidolatria, e o policial é criminalizado. Nós precisamos desinverter os valores do Brasil. A gente precisa reconstruir o nosso país como um país que combate a corrupção, como um país que honra os policiais e que coloca os bandidos no seu lugar, que é a cadeia. Inclusive os maiores bandidos do nosso país, que é quem rouba a educação, a saúde e a segurança do povo lá em Brasília. Voltamos com a Ana Paula. Mais uma pergunta, Ana? Vamos lá, muitas. Deputado, o senhor, quero sair um pouco da política, mas ficando na política. O senhor é um homem de fé, né? Eu também sou cristã e eu acredito aí em desígnios, às vezes misteriosos, né? Ao qual nós somos submetidos. O senhor teve um papel muito importante na força-tarefa da Lava Jato, né, uma força-tarefa que trouxe um banho de justiça ao Brasil, inclusive uma força-tarefa que ficou conhecida aqui nos Estados Unidos, fora do Brasil também, como exemplo, né, de combate à corrupção, talvez uma das maiores forças-tarefas, eu acho que em qualquer democracia, né, que derrubou um esquema que eu acho que nem os americanos imaginavam que existia. Aí o senhor se candidatou e se elegeu com um número recorde para a Câmara dos Deputados, exatamente para continuar a sua caminhada no combate à corrupção como legislador. E agora o senhor foi cassado, com 2 S's e com C cedilha. O senhor acredita que o senhor pode estar diante do começo de uma nova missão e talvez a maior missão da sua vida, já que agora o senhor vai ter que enfrentar de forma contundente os poderosos, mas com uma comoção nacional, eu diria agora até combinada com uma indignação nacional, né? Várias forças políticas estão indignadas com essa tamanha inconstitucionalidade cometida pelo senhor. O senhor acredita, do ponto de vista da fé do senhor, que começa uma nova missão, um fardo até maior do que a Lava Jato e o mandato de deputado? Na minha perspectiva cristã, a mesma sua, me diz que eu sou um servo. E me diz que os servos de Deus, ao longo da história, muitos tiveram que passar por provações e sofrimentos. E se eu tiver que sofrer para servir o Brasil, vai ser um sofrimento que eu vou encarar com honra. É um sofrimento que vale a pena você sofrer para você defender e lutar as pessoas que você mais ama, para defender a sua pátria, para defender o seu povo, para defender a sua família, os seus filhos, os seus pais, a sua esposa. É um preço que eu estou disposto a pagar por quem a gente ama, assim como você que nos escuta. Se você tiver que dar a sua vida pela sua esposa, pelos seus filhos, nós damos a nossa vida por quem a gente ama. E, coincidentemente, eu estava pegando o meu caderno de devocional diário, todo dia de manhã eu faço 5 minutos de leitura da Bíblia, 5 minutos de exame de consciência do que eu fiz no dia anterior, 5 minutos de oração e 10 minutos de leitura espiritual. E agora eu tenho lido um livro sobre servos de Deus. E nesse livro, ele traz a história de várias pessoas que foram exiladas, que foram presas, ou que foram incendiadas na fogueira, foram mortas, dando a sua vida pelo que acreditavam. Pessoas desde como Isaías, Jeremias, Jesus, os apóstolos, agora pessoas mais recentes, Policarpo, que foi queimado vivo aos 86 anos, Atanásio de Alexandria, que viveu em exílio, Anselmo da Cantuária, 2 vezes exilado, o João Rus, ele foi excomungado e queimado na fogueira, o Eurico Zinglio, ele morreu numa batalha, lutando pelo que ele acreditava, João Calvino, ele foi banido de Genebra, o William Wilberforce, mais recentemente, lutando contra uma injustiça histórica regada na Inglaterra, e eles conseguiram vencer a escravidão no movimento cristão contra a injustiça social, ele lutou e ele foi criticado como traidor. José Manuel da Conceição, aqui no Brasil, sempre enfrentou perseguições e ataques pessoais. Ele foi apedrejado e foi deixado como morto na estrada. Bonhoeffer, resistindo ao nazismo na Alemanha como cristão, ele foi enforcado. A verdade, Ana, é que Jesus disse
que seriam bem-aventurados aqueles que fossem perseguidos por causa da justiça. Ele já disse que a gente teria aflições, mas tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. O nosso maior modelo de fé, Jesus, ele se submeteu aos sofrimentos para ele fazer aquilo que ele acreditava, para ele servir a Deus e servir aos homens, para ele amar a Deus e amar os homens. Eu não quero sofrimento, eu não quero esse cálice, mas a minha oração para Deus é que se for esse cálice que Deus tiver para a minha vida, desse cálice eu vou beber, porque vale a pena viver uma vida com propósito de serviço a Deus e serviço às pessoas. É isso que dá significado, na minha visão de mundo, para a existência humana. Silvio. Deputado, eu queria a opinião do senhor sobre esse momento que o Brasil está vivendo em relação ao cerco às liberdades individuais, às liberdades constitucionais. Até pouco tempo, tínhamos uma votação de urgência de um projeto que visava colocar uma mordaça e controlar as redes sociais, a internet. Temos um cerco que vem das cortes superiores também em relação às liberdades. Vimos algumas coisas que aconteceram na campanha eleitoral do ano passado, que para mim não tem outro nome senão censura. Temos um governo autoritário, um poder executivo autoritário, que tem respaldo, em parte, do Supremo Tribunal Federal e que tem na figura do seu ministro mais proeminente, alguém que militou no Partido Comunista e que fala abertamente frases como essa coisa de liberdade de expressão como valor absoluto. Isso já foi sepultado no Brasil, porque a Polícia Federal é minha, eu comando a Polícia Federal. Queria a opinião do senhor sobre a liberdade, que deveria ser um valor inegociável numa democracia constitucional. Silvio, você tem toda a razão, a gente precisa lutar pela liberdade. Eu vou responder a sua questão, mas eu quero começar com parênteses. Quando eu menciono esses heróis da fé que eu mencionei, eu não estou em momento nenhum me comparando a eles, mas eles são os meus exemplos, a minha inspiração, uma fonte de modelo de conduta que um cristão deve ter na Terra. Claro que a gente deve buscar ter bom ânimo e viver uma vida confortável, boa, de serviço e amor. Agora, quando a gente tiver que pagar um preço para servir, para amar, a gente tem que estar disposto a pagar esse preço. Seja um preço de se posicionar, seja um preço de falar nas redes sociais, seja um preço de sair em defesa daquilo que acredita, seja um preço de ir para as ruas e lutar de modo pacífico, democrático, exercendo a sua liberdade por aquilo que acredita. E a gente vive num governo, como você disse, Silvio, que busca censurar a nossa voz, a nossa liberdade de nos expressar. E nós já vemos isso quando o governo entrou e aprovou já logo de cara a criação de um Ministério da Verdade. Uma parte na Advocacia da União e uma parte em Ministério, Secretaria de Comunicação. Nós vimos novamente esse governo botar as mangas de fora quando ele buscou derrogar, mudar a lei das estatais, uma lei que veio para proteger estatais como a Petrobras que foram roubadas, protegê-las contra a corrupção. E ele buscou derrubar, permitindo a politicagem, a nomeação política, mas mais do que isso. Ele mudou essa lei para ele poder investir bilhões das estatais na imprensa e com isso, evidentemente, influenciar o seu julgamento. E por fim, eles trouxeram um projeto contra fake news, que não era um projeto fake news. Na verdade, esse projeto ele estimulava fake news, porque garantia que todos os blogs da blogosfera de esquerda, que fazem fake news dia sim, publicassem suas matérias e fossem remunerados por isso. Esse projeto contra supostamente fake news, ele regulava, na verdade, comportamentos ilícitos que todos queremos que sejam regulados e retirados da internet. Para isso existem já várias leis. E até a gente poderia aperfeiçoar essa lei, trazendo uma regulação como a regulação europeia, que não regula só mídia social, mas que regula também toda a internet, todo o espaço público e faz isso com uma grande governança para evitar que seja o governo controlando o que se diz e o que não se diz. O maior problema desse projeto que veio do Brasil é que veio com a visão petista, de estatização do controle do discurso. É mais ou menos a visão de que o Correio tem que fazer o Uber, mas naquilo que é mais essencial para nós, que é a nossa liberdade da gente expressar, da gente erguer a nossa voz e da gente defender aquilo que a gente acredita. Seja na esfera dos assuntos políticos, seja na esfera familiar, seja na esfera da nossa fé. E agora, o que a gente vê é um novo ato pelo qual o governo está exercendo o seu poder para calar os brasileiros. Calando 345 mil paranaenses
que viram na minha candidatura o seu desejo de mudança, viram o modo de buscar a transformação. É para isso que servem os votos na democracia. É para você dar vazão para o desejo de mudança da população de modo ordeiro, de modo correto, dentro da lei. Agora, quando você fecha as portas dessa transformação por meio do voto, você está fechando as portas da própria democracia e você está calando as vozes de transformação de 345 mil paranaenses. Deputado, mais uma vez a nossa solidariedade. Esperamos que haja justiça em relação ao seu caso. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a todos vocês que assistem, que acompanham o S. Eu vi a matéria que vocês fizeram agora para esse final de semana, nos colocando da capa. Eu me sinto honrado e que eu possa servir. E eu queria encerrar chamando a atenção para uma coisa muito particular. A gente vê uma grande união de várias pessoas de diferentes partidos em torno do que está acontecendo agora. A gente fez uma coletiva nessa semana, lá no Salão Verde da Câmara dos Deputados. E deputados que estão há 5 mandatos lá disseram, nós nunca vimos nada igual. Deputados de 11 partidos diferentes, unidos. E por que esse caso está unindo todo mundo? Porque esse caso é contra a juristocracia, porque esse caso é em defesa da democracia, da liberdade e do poder do voto, e porque esse caso é contra o abafamento do combate à corrupção e a vingança aos agentes da lei, que o objetivo é fazer que ninguém nunca mais incomode poderosos do Brasil. Então, conto com o apoio de vocês, quero deixar todo mundo convidado para nos seguir, para que a gente possa seguir lutando juntos também lá nas nossas redes sociais, pelas boas causas que a gente tem em comum. Obrigado a todos, tenho um grande carinho por vocês, que a gente possa seguir juntos, trilhando nosso caminho, lutando por justiça e liberdade. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora pra nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora pra nobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pra Nobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pra Nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pra Nobis da Vitae Gold.